a partir do verso 18. Eu vou ler e depois a gente vai comentando. A gente vai ler até o final do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José então despertou do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém de Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém. Vou fazer uma pequena oração antes da gente expor o texto. Fechem seus olhos, se vocês se sentirem confortáveis. Pai, nós queremos te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui em comunhão com os irmãos e as irmãs de Cristo Jesus, meu Pai, da tua igreja. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra está entre nós e que ela nos guie, meu Pai, que seja ela falando nessa manhã aos nossos corações e que a gente possa sentir a tua presença entre nós, Senhor. Seja bem-vindo aqui. Que o Senhor me guie e tenha misericórdia de mim, porque sou só um meio, meu Pai, para que a tua palavra chegue até os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Agora vamos lá, a história do nascimento de Jesus. Tão linda, retratada no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas também. A gente vai dar uma lida antes de acabar. E a gente vê aí Maria.
As pessoas pensam que Maria normalmente era uma criança. Antigamente, com 13, 14 anos, a mulher ela já era prometida a algum homem, desde novinha, desde muito cedo. Então, provavelmente, Maria era muito nova. Nós não temos certeza disso, porque a Bíblia não diz. Mas, de acordo com a cultura judaica, ela era bem novinha. Mas ela já conhecia a palavra de Deus. Os judeus, eles estudavam a palavra de Deus desde criança. Os pais ensinavam aos filhos, que passavam para os filhos, todo o conhecimento sobre Deus, sobre Yahvé. E então Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel. E quando ele diz que ela estaria grávida, ela se pergunta, mas eu nunca tive relação com homem. Como essa palavra pode se cumprir? Então o anjo explica para Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo de Deus. Eu acho que Maria deve ter ficado bem confusa. Mas quem é esse Espírito Santo de Deus? Como assim? Mas em momento algum ela questiona, em momento algum ela duvida, ou em momento algum ela põe à prova a Deus. Ela aceita. Ela recebe a palavra do anjo e ela continua em obediência a Deus. Que seja como a palavra de Deus diz. Maria foi obediente. Ela sabia o que aquilo significava. Ficar grávida antes do casamento podia gerar um apedrejamento. Ela poderia ser morta por adultério. Ela seria difamada por todos em sua volta, como a adúltera. A fama de Maria acabaria. Provavelmente todos olhariam para ela com um olhar de desprezo. Ela não ia conseguir mais sentar em algum lugar sem ser julgada. Ela não teve medo. Ela confiou no Senhor, mesmo sabendo aquilo que ela ia ter que enfrentar. Maria foi obediente. E por outro lado, nós temos o pai. Olha como é incrível o que José faz. José ele começa a pensar, para que a Maria não sofra, é melhor que eu fuja. Porque aí o pessoal vai pensar que eu que fui lá, fiz o que não deveria e fugi. E Maria ela vai ser suprimida dessa culpa. Eu vou pegar ela para mim. Eu vou pegar essa responsabilidade para mim. Eu vou pegar esse peso, essa culpa para mim e eu vou fugir. José foi homem íntegro, justo. A Bíblia diz que ele era um homem justo e que não queria envergonhá-la. Pense, o próprio Espírito Santo dizendo de um homem, ele é justo. Provavelmente José era um grande homem. Mas aí o anjo de Deus aparece para José também e diz, não tenha medo de receber Maria como esposa. Ela estará grávida do Espírito de Deus. E como Maria, José obedece. Não questiona, não pergunta, não tem medo. Ele simplesmente obedece e quando ele acorda, toma Maria como esposa. Será que quando Deus fala conosco, nós obedecemos ou nós questionamos? Abraão, sai da tua terra. Abraão não perguntou, mas para onde que eu vou? Vai ter aluguel pago, vai ter comida, e meus filhos, como que vai ser? Não, Abraão não se preocupou com os detalhes. Mas é para a direita, é para a esquerda? Não. Abraão seguiu a palavra de Deus. Sai da tua terra com a tua parentela. E ele saiu. Os homens e as mulheres de Deus que nós vemos na palavra são pessoas que quando ouviram a voz de Deus, não questionaram. Simplesmente obedeceram. Já nós temos o hábito de sempre questionar a Deus. Se a Bíblia diz não pode fazer isso, a gente quer questionar, mas por que não pode? Mas o que está acontecendo? O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Eu tenho domínio próprio, eu posso. Mas a Bíblia está dizendo que não pode. Mas nós queremos questionar. A obediência, desde o princípio, foi algo essencial para a vida cristã. Talvez uma das coisas mais essenciais para servir a Deus. Deus, ele deseja e anseia por filhos obedientes. Eu acho que toda mãe, para quem já é mãe aqui, sonha em ter filhos obedientes. Seria muito mais fácil. E quando nós damos ordens aos nossos filhos, nós não queremos que eles chorem, façam birra. Nós queremos que eles obedeçam. Mas eles choram e fazem birra porque são crianças.
não sabem o que é melhor para eles, não sabem que hora é melhor comer, o que é melhor se vestir. Eles precisam de um pai para guiá-los. Eles precisam dessa autoridade. Alguém que os mostre o caminho, mesmo que eles não saibam. Mas um dia eles vão crescer e eles vão agradecer. E Deus é o nosso pai dessa mesma forma. Ele sabe o que é que nós precisamos se alimentar, que horas nós precisamos nos alimentar. Ele sabe o sim que nós precisamos e o não que nós precisamos também. Porque muitas das vezes o sim que nós queremos vai destruir a nossa vida. Vai estragar tudo que nós já construímos como família. Às vezes tudo que nós precisamos é de um não. Mas nós ansiamos pelo sim. Como aquelas crianças que fazem birra. Me dá, me dá. Ai de mim, de um dia o Senhor me dá alguma coisa que vai destruir a minha vida. Vai destruir a minha fé. A palavra de Deus diz que a nossa oração tem que ser: seja feita a tua vontade. E talvez a vontade de Deus não é a nossa. E é difícil aceitar. Mas quando nós entendemos e crescemos, como as crianças crescem, e nós nos tornamos mestres na fé, como Paulo dizia, vocês são como crianças, já deveriam ser mestres. Quando nós crescemos espiritualmente, nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E até as dores que nós sentimos durante o percurso, as perdas, os sofrimentos, vêm para nos fortalecer. Ai de mim de voltar atrás e ter perdido todas as dores que o Senhor me causou desde a minha conversão. Foi elas que me fizeram ser quem eu sou hoje. São as dores que nos calejam. A gente cai porque a gente é fraco, mas a gente se levanta mais forte. Então vem uma batalha um pouco mais difícil, mas o Senhor sempre está ali. Para se tornar ouro, tem que passar pelo fogo. Para ser uma joia preciosa, tem que ter um processo doloroso. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é poderoso para terminar. Deus está trabalhando nos nossos corações, trabalhando na nossa vida, no nosso caráter. Mas para isso, vai doer, vai machucar. E nós vamos ter que escolher ser como as crianças birrentas e mimadas, ou como Maria e José, só escutar e obedecer. Mesmo que isso custe muito. Porque quem pagou o maior preço foi Jesus. Continuando, Jesus, era profetizado que Jesus viria da casa de Davi. Que Jesus seria um descendente da tribo de Judá. Mas muito interessante que Jesus vem só de Maria. E Maria não era da tribo de Judá. Era da tribo de Levi. Jesus poderia ser um levita, um sacerdote. Mas a profecia não foi cumprida se Jesus vem da tribo de Levi. Mas José, por outro lado, era da casa de Davi. José era descendente de Davi. Ele vinha da tribo de Judá. E é muito lindo o que eu vou contar para vocês. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, quando um homem adotava um filho, um judeu, automaticamente essa criança iria para a tribo do pai. Então Jesus, quando ele foi adotado por José, automaticamente ele passa a ser da tribo de Judá. Então a profecia se cumpre. Jesus vem da tribo de Judá por meio de José. José não é simplesmente um homem que foi escolhido aleatoriamente. Não, Deus tinha propósito com José. José é essencial na palavra para cumprir a profecia do Antigo Testamento em Jesus. Só que tem outra coisa mais linda do que essa. Nós também não somos filhos de Deus. Somos criaturas de Deus. A Bíblia vai dizer que nós passamos a ser filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aqueles que aceitam o Filho são chamados de filhos. E nós também não somos filhos naturais. Somos filhos adotados. Assim como José adotou Jesus, Deus escolheu nos adotar. E a adoção é uma coisa muito interessante, porque filho a gente não escolhe. A gente não fala, eu quero ter um filho e do nada a gente tem um filho. Não. Tem gente tentando há anos, tem gente que consegue muitos, mas filho é dado por Deus, quando Ele quer. Quando Ele quer e como Ele quer. Filho é algo que somente o Senhor pode nos dar.
A gente pode até escolher, esse ano eu vou me planejar, vou me organizar. Então, filho, a gente pode até se organizar para ter. Mas adotar um filho não é do mesmo jeito. Para você adotar um filho dá trabalho. Você vai ter que esperar numa fila de espera, passar por vários advogados, talvez, pedir informações de como funciona. E aí talvez eles te deem uma criança, que eles vão analisar os seus papéis. Um bebê não aparece na nossa porta, batendo e dizendo, tô aqui, preciso ser adotado. Ele é planejado quando é adotado. E diferente de um filho, de um filho próprio da mãe, nós fomos adotados pelo Pai. Deus escolheu nos adotar. Então, para isso, Ele também entrou na fila. Ele fez todo um plano de salvação. De Gênesis até Apocalipse, nós vemos o plano de salvação e de adoção de Deus para com seus filhos. Para que hoje a gente fosse chamado filho, Ele planejou entregar o seu único filho numa cruz. Ele planejou tudo para que a gente tivesse acesso à graça, porque Ele já sabia que nós iríamos desobedecer. Gênesis 3, nós vemos a queda do homem e da mulher. Eles escolhem desobedecer uma única regra que Deus tinha colocado. E talvez vocês pensem e me perguntem, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que é que Ele colocou aquela árvore no jardim? Amor não é algo forçado. Amor não é algo que a gente obriga. Pense comigo, se vocês pegam um filho de vocês, tranca dentro de uma casa maravilhosa e diz para eles, vocês só podem me amar. A única opção que você tem hoje é amar a quem está te criando, quem está te dando tudo. Você não tem opção de sair daqui. Isso não é amor. O amor, ele é gratuito. Nós escolhemos amar por livre-arbítrio, porque nós desejamos amar. Então Deus deixou um escape. Se vocês me amam, se vocês me querem como pai de vocês, eis aqui um mandamento. Não comam do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Um só mandamento. Caso eles descumprissem esse mandamento, significaria, nós não queremos seguir os seus mandamentos, nós não queremos seguir as suas ordens, nós queremos ser o nosso próprio Deus e tomar as nossas próprias decisões. Só que Deus já sabia. Deus já sabia que o homem cairia, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas desde o início, eu falo que tem uma historinha que eu gosto muito. Como se Deus, Jesus e o Espírito Santo estivessem no céu, planejando a criação dos homens. E Deus falasse, vamos criar a imagem e semelhança da gente. Eles vão ter amor. Eles vão ser como nós. Vão dominar a terra. E aí o Espírito Santo fala, mas temos um problema aqui. Se for a nossa imagem e semelhança, eles também terão poder de escolha. Eles poderão decidir como nós decidimos. E sendo assim, eles podem escolher não nos amar. Eles podem escolher nos rejeitar. Eles podem querer viver longe de nós. E o que nós faremos? Porque há um detalhe nessa história. Eles só podem ter vida se nós estivermos com eles. Complicado. Se eles nos rejeitarem, se a gente não estiver lá, não há vida, porque nós damos o sopro da vida. O que vai ser feito então? E aí Jesus levanta a mão e diz, eu serei o sacrifício por eles, para que eles possam viver e viver de forma eterna, com abundância. É como se fosse um plano perfeito antes mesmo de tudo que nós estamos vendo acontecer. Ele planejou tudo para nos adotar e até mesmo sacrificar o seu filho. Antes desse nascimento, antes do haja luz, houve um haja cruz. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido sacrificado. Jesus já havia abdicado do trono para se fazer carne, homem, e sofrer como nós sofremos. Continuando a exposição do texto, depois nós vemos que tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Todo o livro de Mateus
se vocês perceberem, vai ser o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O tempo todo nós vamos ver, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse. Mateus, ele traz para os judeus, é um livro específico, bem direcionado aos judeus daquele tempo, o cumprimento das profecias para comprovar que aquele menino era o Messias aguardado. Os judeus esperavam por tantos anos o Messias, aquele que era o Salvador do povo, aquele que ia dar a nova Jerusalém para o povo, a salvação. Mas quando Jesus chega, mesmo cumprindo todas as profecias que haviam no Antigo Testamento, os judeus não creem em Jesus. Alguns ainda creram. A igreja primitiva foi formada de judeus, mas muitos não reconheceram o Messias. E nós também, muitas das vezes, não reconhecemos Jesus como Messias. Nós passamos despercebidos dessa informação. Continuando, então José despertou, recebeu Maria como esposa e não teve relações até que ela deu à luz. Depois a gente vai ver que Jesus teve alguns irmãos, mas durante a gravidez eles nem tiveram relação. Entrando no capítulo 2, diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no dia do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esse ponto, eu não sei se vocês já ouviram um pouco sobre os magos, ou se vocês têm presépios em casa. A grande maioria dos presépios é colocado ali Maria, José, Jesus, 3 magos e às vezes os anjos, né? Os 2 anjos. Mas na verdade, os magos não vêm na época da manjedoura. Os magos vêm muito depois. Talvez quando Jesus já tivesse 2 anos. A viagem deles durava meses ou até mesmo 2 anos, porque eles moravam no Oriente. O Oriente era muito longe de Jerusalém. Então, quando eles veem a estrela, eles vão partir em viagem, provavelmente não no mesmo dia, vão se organizar, porque será uma grande viagem. E essa viagem vai acontecer talvez de camelo, talvez a pé. E era de 800 a 1.600 quilômetros. Podia levar meses. Então, muitas das pessoas pensam que os 3 magos chegam, os 3 magos que também não eram 3 nem magos, mas vamos aos poucos, pensam que eles chegaram ali no momento do nascimento de Jesus, mas eles chegaram muito depois. Quem chegou ali no momento do nascimento de Jesus foram os pastores, que foi citado em Lucas. Depois a gente vai dar uma lida lá em Lucas. Então, os pastores, eles veem Jesus no nascimento, na manjedoura, mas os magos não. A Bíblia diz que uns magos do Oriente, uns não quer dizer 3. Isso é cultural, tradição. A gente não sabe quantos magos foram. E na verdade, magos vem da palavra grega mago, que significa aquele que observa as estrelas. Eles eram astrólogos, mas eles moravam no Oriente. No Oriente não estavam os judeus estavam ali na região de Jerusalém. Talvez eles tenham ouvido sobre a palavra de Deus, sobre o Deus de Israel. Talvez eles tenham sido evangelizados pelos judeus, porque os judeus na Babilônia foram jogados para vários lugares da terra. Talvez eles já tinham ouvido sobre o Deus de Israel. Então, quando eles viram aquela estrela, eles conheciam a profecia. Essa é a estrela dele. Aquele que há de vir, o Messias do Deus de Israel. E através da estrela, eles vão na fonte. Isso aqui é muito importante porque a estrela não levou os astrólogos até Jesus. Eles foram para Jerusalém. Jerusalém era o centro de Israel. Eles não foram até o nascimento de Jesus, eles foram para a palavra de Deus. Quando eles chegam ali, onde está o rei Herodes, eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles vêm atrás da palavra, porque eles sabiam que aquilo que eles precisavam para chegar até o Messias estaria na palavra. E os judeus eram portadores da palavra.
Eles carregavam os oráculos do Senhor. Eles são responsáveis pelos oráculos, pelas profecias. E eles foram na cidade principal, onde todos os sacerdotes estavam, e perguntavam diretamente aos sacerdotes aonde ele deve nascer. E os sacerdotes vieram, acho que no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 4, Herodes convocou os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam, eles não precisavam de tempo, eles já sabiam onde o Messias ia nascer. Eles conheciam a profecia. Em Belém da Judeia, porque está escrito por meio do profeta: você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. O povo de Deus, os religiosos daquela época, os cristãos daquela época, era o povo separado. Israel foi o povo que Deus separou. Israel não foi escolhido porque ele é um povo mais santo. Eles eram tão cruéis e tão maus quanto todas as outras terras que haviam naquela época. Tão idólatras como todas as outras nações. Porque Deus não pega alguém só porque ele é mais santo. Deus transforma aquele em santo, independente de quem ele é. Deus não vai te escolher porque você é o mais bonzinho da classe. Talvez ele vai escolher o pior da classe e transformar em santo. Nós não ajudamos a Deus. Não é pela nossa bondade, não é porque nós somos mais honestos. É porque Deus nos deu a graça. Deus alcançou o nosso coração. Deus falou e nosso coração se abriu para aquela verdade. Nós cremos que aquilo era a palavra de Deus. Nós cremos que Jesus era o Senhor, que Jesus veio para nos salvar. Nós resolvemos obedecer e buscar como José e Maria. Mas aqueles que estavam ali representando a Deus naquela época, os representantes maiores de Deus, os sacerdotes, seriam os pastores dos dias de hoje. Ouviram os magos dizendo: a estrela dele apareceu, o rei nasceu, eu vou adorá-lo. E eles não fizeram nada. Eles não buscaram informações, eles não buscaram adorar o Messias, eles nem mesmo se importaram com essa informação. Às vezes, os que estão dentro da casa são os que mais negligenciam a presença de Jesus na terra. Às vezes, quando os que estão de fora ouvem a palavra de Deus, recebem com o coração muito mais aberto do que nós que estamos aqui dentro. Às vezes nós queremos ir embora, cumprir o nosso compromisso e acabou. Mas às vezes quem está lá fora só precisa ouvir que é amado. E quando descobre que tem um pai disposto a adotá-lo, recebe de coração aberto e muda a sua vida. Quem nós temos sido? Como os magos que eram pagões, idólatras, moravam a 1.600 quilômetros do nascimento de Jesus e vieram numa caravana ou de camelo para adorá-lo? Ou nós vamos ser como os sacerdotes, os religiosos, que mesmo estando a 10 quilômetros, talvez a 3 horas de viagem de Jesus, não somos capazes de ir até ele. Quem nós temos sido? Quando os astrólogos chegam, ele não está mais no estábulo. Em Mateus 2:11, vai dizer: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Ou seja, quando eles chegam, Maria e José já estão numa casa. Eles não estão mais naquele estábulo. E depois nós vemos também uma ordem que foi dada de Herodes, que era para matar meninos até 2 anos. Só que na Bíblia diz: Herodes, tendo chamado os magos, versículo 7, para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, porque queria adorá-lo. Ele diz: avisem-me para eu também ir adorá-lo. Herodes era um cínico, ele era um rei tenebroso, as pessoas tinham medo de Herodes, ele era completamente maluco. Ele tinha uma paranoia extrema e ele assassinou a sua própria família. Herodes era conhecido por obsessão de poder. Ele mandou matar sua esposa, Mariam, 2 dos seus filhos, Alexandre e Aristóbulo,
e mais tarde o outro filho, Antípatro. E tudo isso por suspeitas e muitas das vezes infundadas de traição. Diziam-se em Roma, um ditado popular: é mais seguro ser um porco de Herodes do que o seu próprio filho. As pessoas tinham medo de Herodes. Ele era um maluco. Ele tinha medo que alguém tomasse o seu lugar. E coincidentemente, Jesus nasce e os magos vêm bem nessa época com esse rei, sabendo o risco que eles iriam correr, enfrentando esse rei, porque todos já sabiam como ele era. Tanto que diz que não foi só Herodes que ficou alarmado, mas também Jerusalém. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Porque a Jerusalém já pensou, isso vai dar guerra. Isso que eles estão vindo trazer para cá vai causar uma confusão, vai morrer gente. Isso é alarmante. Herodes é louco. E os reis magos também estavam sabendo disso. Eles também colocaram a sua vida em risco. Mas eles não pensaram duas vezes em dizer para um rei maluco e tenebroso: nós viemos adorar o rei. Nós vemos as histórias dos mártires. Quantos e quantos irmãos morrendo por Jesus. Deixando seus filhos morrerem na sua frente. Porque quiseram manter a obediência a Deus, sabendo que Deus cuidaria dos seus filhos no céu. Quantos e quantos irmãos tiveram que morrer para que a gente chegasse aqui hoje? Esses magos, apesar de serem pagãos idólatras, enfrentaram um rei maluco e disseram: viemos adorá-lo. Será que também manteremos a nossa fé diante dos riscos que vão aparecer? Às vezes não precisa de um rei maluco. Simplesmente uma pessoa que tem uma cristofobia, que odeia cristão, olha para você e te fala: eu não gosto de crente, eu odeio cristão. Você já não fala mais nada. Você já deixa bem quietinho que você é crente, porque senão você vai arrumar um problemão para sua cabeça. Ou será que a gente se posiciona independente? A gente não tem que convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas a gente tem que falar sobre a palavra de Deus. Ide por todo mundo pregando o evangelho a todas as pessoas, a todos os povos, de todas as línguas. É um mandamento. Foi semana passada, o irmão Ricardo perguntou: quem aqui acha que tem ministério? Acho que 3 pessoas levantaram a mão. Eu acho que por engano, por não entender o que significa ministério. Porque todo cristão tem um ministério. Todo cristão tem um mandamento de Deus sobre a sua vida. Isso não é só para mim ou para o pastor. Esse mandamento é para todos os cristãos. É um ministério a todos. Todos nós temos a obrigação de pregar o evangelho com a nossa vida. Como nós nos comportamos, como nós somos dentro de casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com as nossas amigas, no trabalho, na escola. As pessoas têm que olhar para nós e não entender por que nós somos assim, por que nós somos honestos num mundo tão cruel, por que nós somos bons. Elas têm que ver diferença, porque a Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, que de uma fonte não jorra água boa e água salgada. Mas será que as pessoas estão vendo que você é luz e que você não é trevas? Que a sua água é boa, não é salgada? Será que elas veem através da sua vida Jesus Cristo? E quando elas perguntarem: mas por que você continua sendo honesta assim, sendo que não vale a pena? Aí você pensa e diz: porque Jesus está em mim. Porque se dependesse de mim, eu ia ser tão desonesta quanto você. Porque essa é a verdade. O caminho da desonestidade, do mau caratismo, do nervoso e de tantas outras coisas, do adultério, é um caminho muito mais fácil. O caminhar com Cristo é um caminho estreito, pequeno, para uma porta estreita e pequena, e poucos escolhem caminhar nela. Mas é através do Espírito Santo de Deus que a gente é capacitado. Os magos foram capacitados. Eles foram lá e enfrentaram esse rei maluco. Herodes, ele governava com terror. Ele tinha muitas prisões arbitrárias, execuções frequentes, espionagem. Esmagava qualquer oposição, que fosse real ou que fosse apenas da sua cabeça.
Agora ele faz uma reunião secreta com os magos e fala quantos anos, quantos anos ele deve ter? Qual que é o tempo exato que a estrela apareceu? O plano de Herodes era claro. Em todo caso, eu mando matar todo mundo. E foi isso que Herodes fez. Quando os magos não voltam, ele dá uma ordem que todas as crianças até 2 anos devem ser mortas. Muita criança morreu para que Jesus vivesse. Todas as vezes que Satanás quer atacar, ele ataca as crianças. Todas as vezes que um grande líder na Bíblia nasce, as crianças são atacadas. Não sei se vocês lembram de Moisés. Quando Moisés nasceu também, todas as crianças deveriam morrer se nascessem homem. E agora, mais uma vez, as crianças estão sendo atacadas. Todas as crianças devem ser mortas. Nada mudou. Nos tempos de hoje, os pais escolhem não ter filhos. Os pais escolhem viver para o seu próprio prazer. E por egoísmo, muitas das vezes. As crianças continuam sendo atacadas por Satanás. Se crianças não nascem, a próxima geração morre. Enquanto a nossa geração cristã está diminuindo cada vez mais, a geração muçulmana está aumentando cada vez mais. Eles têm 7, 8, 10 filhos, que tem mais 7, 8, 10 filhos. E quando nós olhamos para a Europa, tem mais muçulmano do que francês, tem mais muçulmano do que espanhol. E o que a gente vai fazer daqui a alguns séculos? O que nossos filhos vão enfrentar? Quando a nação cristã ser tão pouca e a nação muçulmana ter crescido tanto. Eles já disseram claramente que estão sendo pacientes, que eles não querem dominar as terras agora. Eles querem que os netos e bisnetos deles tenham a oportunidade de lutar e guerrear para conquistar as terras. Haverá guerra mais vezes, porque a Bíblia diz que Jesus virá quando houver muitas guerras, tremores. E muitas das vezes, nós levaremos culpa porque nós não estamos fortalecendo o reino de Deus. Nossos filhos não estão sendo criados nos caminhos do Senhor. Muito se tem hoje sobre escola bíblica dominical nas igrejas. Todo domingo as crianças vão para a escolinha, para o culto deles, para o ensinamento deles, do jeito deles. Isso é muito bom. Mas a obrigação de ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos não é nossa. Não é da igreja. Deus nunca disse que a igreja ensine os filhos os caminhos do Senhor. Que os pais ensinem os caminhos do Senhor aos seus filhos. Se todo pai se dedicasse nesse ministério, nessa missão, nós teríamos filhos fortes. Filhos que conhecem, filhos que sabem responder à razão da sua fé. Filhos que evangelizam, que falam de Jesus e levam Jesus até as pessoas. Nós precisamos de crianças firmadas na palavra de Deus. Jesus, quando era ainda bem pequenininho, visitava o templo e discutia com os sacerdotes. Ele era Deus. Não dá muito para contar. Mas nossos filhos também podem falar do nosso Jesus. Como nós temos nos posicionado em relação aos nossos filhos? Quem tem educado os nossos filhos? Às vezes nós trabalhamos tanto para pagar outras pessoas para cuidar e educar os nossos filhos. Isso é muito complicado, porque a missão não é deles, é nossa. Nós não podemos falhar com Deus, mesmo que isso custe a nossa própria vida. Ser mãe e ser pai é sacrificial. Nós aprendemos o amor de Deus através da maternidade. Nós deixamos nossas vontades, nossos desejos, nossos passeios para cuidar de uma criança. E Deus também faz isso. Ele não precisava estar cuidando de nós, mas todos os dias Ele nunca deixou de trabalhar. Ele está trabalhando para a nossa salvação, para a nossa glorificação. Continuando, então, para concluir, os magos não chegaram na noite do nascimento. O mais provável é que chegaram meses depois, até cerca de 2 anos após o nascimento. E não foi a estrela que os guiou até Jesus. Eles viram a estrela dele, mas foi a palavra de Deus que os direcionou para o lugar correto. Agora, quando eles chegam até Maria, eles se prostram e eles adoram.
Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Quando está diante de Deus, se prostra, adora, se entrega, tem temor, treme diante da presença. No Antigo Testamento a gente vê muitas pessoas que estiveram diante de Jesus como Deus e todos se prostravam ou às vezes clamavam de medo, porque a santidade de Deus é muito grande. E quando nós nos comparamos com o irmão que está sentado ao nosso lado, talvez a gente ache que está muito bem na fé, que nossa caminhada está boa até demais, que a gente tem feito muito por Cristo. Mas é tão errado essa lógica, tão errada. Quando nós queremos nos comparar, nós não devemos olhar para outro humano pecador como nós. Nós devemos olhar para o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Quem é Deus? Como Deus é? Ele é santo. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. A gente estudou na escola bíblica as características de Deus. E aí, quando você olhar para Deus e ver a distância que você está de Deus, aí você vai entender, meu Deus, como eu não sou merecedora dessa graça que me alcançou. Como tem coisas na minha vida que eu preciso melhorar. Como tem coisas que eu faço que o Senhor odeia. Senhor, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo. Todos nós enfrentamos nossas batalhas silenciosas, onde só temos nosso travesseiro, nossa cabeça e a nossa oração. Ali Deus vê o nosso íntimo, conhece os nossos pensamentos e conhece nossas orações antes mesmo que a gente fale. E Deus, Ele nos conhece tanto que até aquilo que a gente não tem coragem de falar, que a gente não tem coragem de abrir para o Senhor, Ele sabe. Ele só espera que a gente fale. Ele só está esperando que a gente abra em oração. Pai, essa área está me machucando. Pai, nessa área eu não estou conseguindo. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo orar. Eu não consigo obedecer. Eu não consigo ser uma boa esposa. Eu não consigo ser um bom filho. Eu não consigo ser uma boa esposa, um bom marido. O que é que eu tenho que fazer, meu Pai? Me ajuda. A gente precisa pedir ajuda ao Pai. Porque Ele sabe que nós estamos precisando. Mas Ele quer ouvir de nós também. A oração é algo essencial na vida de um cristão. É nela que nós vamos vencer a maior das batalhas contra nós mesmos. Eu vi um vídeo essa semana que eu repostei que dizia: vocês têm muito medo dos demônios. O que os demônios podem fazer na sua casa. O que os demônios podem fazer na tua vida. Mas o pior demônio que pode destruir a sua vida é você mesmo. Porque os demônios nós enfrentamos com o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegava, os demônios tremiam diante da presença dele. Nós temos a arma para se defender deles. Mas e de nós mesmos? Cuidado, porque o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes nós estamos pensando que estamos no caminho do Senhor, estamos sendo bons o suficiente para Deus, mas nós estamos distantes de Deus. Ele é a última pessoa que nós lembramos, a última pessoa que nós falamos, a última pessoa que nós buscamos. Mas nós continuamos dizendo, Deus está nos abençoando, Deus está conosco. E Ele é misericordioso, sua misericórdia se renova todas as manhãs, Ele realmente está conosco. Mas Ele não se agrada da desobediência. Deus também é justo. E assim como os magos, como nós devemos reagir na presença do Senhor? Nós devemos se prostrar e adorar. Quando nós chegamos na igreja, devemos ter esse sentimento de se prostrar e adorar. Dar o nosso melhor, estar com o coração aberto. O que Deus quer falar comigo? O que eu posso entregar para Deus hoje? O que eu posso fazer por Ele? Talvez durante a semana toda a gente está tão pego com a rotina que a gente nem se lembra de Deus. Mas se a gente faz um esforço para vir ao domingo, nós recebemos a palavra, nós louvamos, nós oramos. Nós nos lembramos do que realmente nós estamos fazendo nessa terra. A Bíblia diz que aqueles que nascem de novo não são desse mundo. São apenas peregrinos, estão apenas de turismo, estamos de passagem. Nós somos da eternidade, do reino de Deus que vai ser estabelecido nessa terra.
O que são 80 anos diante de uma eternidade? Ah, se a gente tivesse esse pensamento de olhar para frente e ver o que nós vamos viver com o Senhor na eternidade, a gente ia conseguir se desapegar de tanta coisa nessa terra, de tanta coisa que nos fere, que nos machuca, que dói, mas que não é nada, é apenas um sopro durante uma eternidade que você vai viver de alegria e júbilo ao lado do nosso Senhor Jesus. Eles trouxeram presentes. O ouro significava realeza e divindade. O ouro era oferecido aos reis. Ao entregá-lo, os magos reconhecem Jesus como um rei, não apenas dos judeus, mas soberano e legítimo. E eles declaram em Mateus 2:2, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? O ouro representava que Jesus era o rei. E ele é o nosso rei, o rei eterno, aquele reino que vai ser estabelecido e não será destruído. Também ofereceram incenso, que significa a divindade, a adoração e o sacerdócio. Era usado no culto a Deus no templo, simbolizando a oração que sobe aos céus. Ao oferecer incenso, os magos reconhecem Jesus como Deus digno de adoração e um sumo sacerdote que mediaria Deus e os homens. Sim, além de rei, Jesus também é sacerdote, o sumo sacerdote. E mirra. A mirra significava sofrimento, morte e sacrifício. A mirra era usada para embalsamar corpos, também como um analgésico. Aponta para o sofrimento e a morte de Jesus, antecipando sua obra redentora na cruz. Mesmo no nascimento, já se anunciava o propósito do sacrifício de Jesus. O resumo: o ouro, Jesus é rei. Incenso, Jesus é Deus e sacerdote. E a mirra, Jesus é aquele que vai morrer por nós. Para finalizar, a gente vai lá em Lucas, capítulo 1. Já estamos acabando. A partir do verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar, até o dia que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas palavras as quais no devido tempo se cumprirão. Para continuar no 26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem se chamava Maria, e aproximando dela o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da idade avançada, sendo que esse já é o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. E naqueles dias Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Nós vemos aí um caso interessante. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel já eram velhos, provavelmente ali nos seus 60, 70 anos, idosos. Não poderiam ter filhos. Sara também tinha seus 81 anos quando teve o seu filho Isaque. Mais uma vez, nós vemos uma mulher estéril e que teve um filho de uma promessa que foi um homem para resgatar o povo. Aquele que abriria caminho para o Messias. Só que o interessante é que a Bíblia diz que eles eram justos diante de Deus. Viviam de uma forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Meu Deus, quem eram essas pessoas? Que o Espírito de Deus escreveu que eram irrepreensíveis. Quem era esse casal de sacerdote? Porque João Batista vem da linhagem sacerdotal principal. Ele é o sumo sacerdote que Deus levou para o deserto. Mas quem era esse casal que era tão obediente a Deus? Só que a Bíblia diz que o anjo disse a Zacarias: a sua oração foi ouvida e a sua mulher terá um filho. Quer dizer que Zacarias orava por um filho. Não somente ele, mas Isabel também. Por anos e anos e anos. E os dias foram se passando, os anos foram se passando. E Isabel continuou orando, Zacarias continuou orando. E mesmo tendo uma vida reta e irrepreensível diante de Deus, eles nunca tiveram um filho. Ela ficou velha, ele também, e nada da bênção acontecer. Será que nós, como cristãos, estamos preparados para passar anos e anos orando por uma coisa que Deus talvez nunca vai nos dar? Independente de quão bom nós somos? Porque diferente do Papai Noel, nós não trocamos com Deus presentes porque nós fomos bonzinhos o ano todo. Deus faz o que Ele quer. E será que nós estamos prontos para isso? Para não barganhar com Deus? Fazer um jejum porque Deus vai me dar aquele apartamento. Vou fazer um jejum para conseguir aquilo. O jejum é espiritual. É para nos aproximar de Deus. É para nos santificar. É para buscar resposta de Deus. Não é para barganhar com Deus. Com Deus ninguém barganha. Isabel e Zacarias sabiam disso, porque mesmo tendo orado toda a vida por um filho, ficado velho sem conseguir esse pedido, eles continuaram irrepreensíveis diante de Deus. E João Batista veio.
veio com um grande poder. Jesus diz que ninguém que pisou na terra antes de João Batista foi tão importante quanto ele. E ele vivia no deserto, com roupas rasgadas, comendo gafanhoto. Diferente dos líderes que nós achamos importantes nos dias de hoje, muitas vezes. Às vezes, nem sempre prosperidade é sinônimo de Deus estar conosco. Às vezes, uma igreja cheia, lotada, não quer dizer que Jesus está lá dentro. Às vezes, Deus está na simplicidade, na humildade dos poucos. João Batista nos mostrou isso. E para continuar e finalizar, ele não nasceu ele nasceu em Belém. No 6º mês, o anjo Gabriel foi a uma cidade chamada Nazaré. Todo mundo fala, mas quem pode vir de bem de Nazaré? Todos creem que Jesus veio de Nazaré, mas na verdade ele nasce em Belém, que é uma cidade de Davi, porque havia uma profecia que ele nasceria em Belém. Então houve uma rescisão naquela época que José teve que ir se inscrever lá em Judá, porque ele era da tribo de Judá. E quando ele vai, ele leva Maria junto. E no meio do caminho, Maria resolve parir, não tinha lugar nas hospedarias, não tinha lugar em lugar nenhum para eles ficarem. Eles foram para uma manjedoura, onde ficavam os animais, os pastos, onde eles comiam. E ali aonde que os animais comiam, Maria colocou um pano e colocou Jesus. Ele nasceu ali onde os animais comiam, na sujeira dos animais. Deve que estava muito mal cheiroso lá dentro. Ainda mais porque era noite, ninguém tinha limpado. Oh, meu Deus. Mas isso nos mostra a humildade de Jesus. Jesus, assim como João Batista, traz para nós o princípio da humildade. Nós não precisamos de luxo para ter Deus conosco. Deus está conosco também no pequeno, na manjedoura, no simples, no pouco. Então, Jesus nos mostra que nós precisamos ir até Ele da mesma forma, com humildade e simplicidade, com o coração aberto. Ali, Jesus nasce, depois parte para o Egito, porque um anjo visita José e conta o plano de Herodes de matar todas as crianças. Então eles fogem para o Egito e mais uma profecia é cumprida. E ali eles cumprem a profecia que o Messias estaria no Egito. Então, Jesus também passou pelo Egito, mas depois eles voltam para casa. Eles voltam para Nazaré. E é em Nazaré que tem toda a história de Jesus. E por isso todos pensam que Jesus vem de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Mas o que é que vem de bom de Nazaré? Ele nasce em Belém, mas ele é conhecido pela cidade de Nazaré. Para finalizar agora, eu vou ler alguns textos para vocês sobre Jesus Cristo. Se vocês quiserem acompanhar, é bastante, 5, 6, 7, 8. Ixi, tem uns textos aqui, eu vou só ler. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade, e vimos a sua glória. João 1,9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Isaías 7,14. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Jesus se fez homem, se fez pequeno, como a irmã Cris ministrou no início do culto. Jesus, ele era Deus, ele estava no trono, na sua glória. Os anjos clamavam o tempo todo, santo, santo, santo. Ele não precisava descer até aqui, mas ele se fez pequeno, ele se fez carne. Ele veio para cá para sentir a dor que você sente, o sofrimento que você sofre. Ele também machucou o joelho, ele também chorou, ele amou. A gente só chora e se sente mal porque a gente ama, né? Ontem eu ouvi o Thaleson falando isso para a mãe dele. Falou, mãe, a gente só sofre e chora quando a gente se magoa porque a gente ama. E Jesus chorou porque ele amava em abundância. Jesus, ele foi a nossa salvação, ele morreu por nós para nos reconciliar com Deus. No dia que Adão e Eva pecam contra Deus, nós ficamos distantes de Deus, irreconciliáveis com Deus. Nossas orações não chegam mais a Deus.
Para que isso acontecesse, haveria que morrer um animal, haveria de haver sacrifícios para isso, mas o sacrifício não ressuscitava. Então outro sacrifício deveria ser feito para pagar os nossos pecados, para que a gente pudesse falar com Deus. Mas aí Deus manda o sacrifício perfeito, aquele que estava ao seu lado, sentado à sua direita, aquele que ressuscitaria no terceiro dia, e é através dele que nós conseguimos alcançar hoje de novo uma reconciliação com Deus Pai. Ele é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele nos reconcilia com o Pai. Ele apaga aquele erro de Adão e Eva e nos faz brancos como a neve. Ele nos santifica, nos purifica, nos ajuda e ainda envia o Espírito Santo de Deus para nos consolar, nos convencer dos nossos pecados. Ele se fez pequenino, ele se fez como nós. Uma vez eu ouvi uma história de um cuidador de pássaros, e quando o cuidador entrava, os pássaros voavam porque eles tinham medo. Então aquele homem entendeu que ele deveria se fazer pequeno, como os pássaros, para que eles não tivessem mais medo. Deus é assim, na sua santidade, na sua grandeza. Ele só pôde se aproximar de nós quando ele se fez como nós. Ele veio mostrar que ele é capaz de se diminuir para chegar até os nossos corações. Ele foi humilde, ele nasceu na manjedoura, em uma família comum, uma família pobre. A oferta que eles fazem no templo era de uma pombinha, realizada pelas famílias mais pobres. Eles não eram pessoas de alto status, importantes. Eles eram pobres e humildes. Ele nasceu longe de palácios, mas ele era o rei. Ele era Deus. Ele nos trouxe a esperança. Quando ele anuncia em Lucas, o anjo anuncia aos pastores, os pastores naquela época eram mal vistos. Ninguém gostava dos pastores, eram a classe mais humilde. E foi para eles que os anjos foram anunciar boas novas de grande alegria para todo mundo. Jesus veio para todos e não foi apenas para alguns. Ele veio para salvar, para reconciliar. Ele veio para nos trazer de novo a oração a Deus, aquela que chega diretamente aos ouvidos do Pai. Hoje vocês não precisam mais de um líder religioso, de um sacrifício, de um pastor. Hoje vocês só precisam buscar a Deus em oração. E Ele estará ouvindo, eu tenho certeza. Busquem a Deus enquanto há tempo. O sacrifício perfeito já foi feito. Ele era perfeito e Ele continua perfeito. Nós só comemoramos o aniversário de Jesus hoje porque Ele está vivo. Não se comemora aniversário de gente que morreu. Jesus ressuscitou. E todos os anos nós podemos comemorar esse nascimento. É graças a esse nascimento que nós podemos estar reunidos hoje. Essa ressurreição simboliza uma nova chance. Esqueçam os presentes e as luzes por um instante. Lembrem de Jesus. Tragam Jesus para a mesa. Convide Ele a se sentar. Lembre do que Ele fez por você, pela sua casa. Orem para Ele. Tragam Ele para dentro da tradição de Natal. Nós precisamos cristianizar o Natal novamente, porque hoje só se fala em coisas comerciais e fúteis. Mas o Natal tem um simbolismo tão grandioso. Ah, se nossas crianças e a nossa casa se voltassem para Jesus nesse dia, eu tenho certeza que haveria salvação dentro dessas casas. Vamos trazer Jesus novamente para o Natal. Obrigada pela paciência. Podem ficar de pé, eu quero orar com vocês.